É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. O Governo pretende alterar radicalmente a legislação laboral e, extensivamente, com mais de uma centena de artigos afetados. Isto, apesar desta importante empreitada não ter sido apresentada, pelo menos nesta dimensão, na campanha eleitoral. E está a fazer este debate durante as férias e uma campanha autárquica. Diz o projeto da ministra Rosário Palma Ramalho, jurista, que no seu trabalho académico já apontava para esta agressividade legislativa, que se deseja, e estou a citar, a dinamização da contratação coletiva, o combate à precariedade laboral e uma conciliação equilibrada entre a vida pessoal e a vida profissional. A reação dos sindicatos foi vocal e por agora unânime. Trata-se de um retrocesso na contratação coletiva que tira poder aos trabalhadores, todas as medidas que correspondem a um aumento da precariedade, depois de se ter conquistado alguma estabilidade num dos países com maior precariedade laboral da Europa, e o ataque ao tempo necessário para a família é de tal forma explícito que tomou conta do espaço mediático e só pode ser visto como um excesso para haver onde recuar numa negociação. A reação das associações patronais, especialmente da CIP, foi à oposta, reclamando ir até mais longe, o que resume o desequilíbrio da proposta. Na reunião da Concertação Social desta quarta-feira, a ministra apenas manifestou disponibilidade para ceder em algumas questões relacionadas com a parentalidade e assuntos menores. Mas, como quer envolver o PS na negociação do orçamento, prolonga as discussões da Concertação Social para que esta não possa ser uma condição para a viabilização. A contra-reforma, como lhe chamam dos sindicatos, é de tal forma radical que os representantes dos trabalhadores não têm-a considerado como uma base inicial de negociação. Porque haviam de o fazer quando, em vez de estar em cima da mesa a revogação de mudanças no Código de Trabalho feitas durante a Troika, se está a reverter quase tudo o que foi mudado depois disso e, em alguns casos, a ir mais longe do que o governo de Passos Coelho. Esta indisponibilidade devia pôr a CGTP e a UGT em rota de aproximação para a coordenação neste combate. Com os sindicatos enfraquecidos, juntar forças seria o caminho natural. A própria UGT chamou este projeto uma ruptura e afirmou na sua resolução um rotundo não. Mas, com a direção da CGTP cada vez mais sob o controle do PCP enfraquecido, dando sinais de fechamento e sectarismo, e uma UGT em crise de representatividade, que tem acordos de concertação como prova de vida, não é certo que o óbvio aconteça. A entrevista de hoje é um encontro histórico. Os meus dois convidados lançaram um apelo para a unidade numa reação firme. Não lhes falta autoridade. Carvalho da Silva e Torres Couto tiveram fortes discordâncias no passado. Mas, na greve de 1988, estiveram juntos. Hoje, sem ser evidente que as centrais sindicais ainda consigam paralisar o país, juntam de novo a voz para pedir unidade. Nesta conversa, não falaremos apenas de revisão laboral. Falaremos do que mudou no mundo do trabalho e no movimento sindical, desde que foram as principais figuras do sindicalismo nacional. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Manuel Carvalho da Silva e José Torres Couto. Apesar da nossa diferença de idade, que não é assim tão grande, vou tratar-vos por tu, porque é este o meu hábito aqui, a não ser com dirigentes partidários. E a primeira pergunta é dirigida aos dois. São os dois líderes históricos da CGTP e da UGT, sem desmerecer todos os outros, não estou a dizer que outros não foram. Lançaram um apelo para as centrais sindicais se unirem na resistência ao que chamam de contra-reforma laboral. Em que é que se deve traduzir essa unidade? Posso começar por ti, Torres Couto. Em que é que se pode traduzir essa unidade? Esta unidade tem que se traduzir já
na concertação social, numa oposição veemente das duas organizações a este pacote legislativo. O Conselho de Concertação Social é o terreno mais próximo onde se deve dirimir este conflito, e as duas centrais sindicais aí não podem ter a mínima hesitação em repudiar este conjunto de normas. Ou seja, não o considerar início para um ponto de partida para uma negociação? Sim, eu sinceramente, se eu hoje fosse líder da UGT, enquanto o governo não desbravasse as medidas mais gravosas e irracionais desse pacote, eu não negociaria nada. Manuel Carvalho da Silva. Acho que esse é um passo primordial naquilo que tem que ser uma resposta bem construída, dado o que significa hoje, o que dá substância às relações de trabalho, os desequilíbrios existentes entre poderes patronais e poderes sindicais, a tendência crescente para um absolutismo do poder patronal e a confusão, e gerar a confusão total sobre o que são contratos coletivos de trabalho e o que é o direito individual do trabalho. Portanto, num contexto destes, e estando em causa como estão fatores fundamentais que têm a ver com a organização da vida das pessoas, eu acho que é preciso um rotundo não, e não credibilizar um processo que está inquinado à partida e que foi preparado com medidas que têm sensibilidade na sociedade, mas que eram claramente o engodo para se focar o debate em matérias secundárias. Nós iremos falar das questões da parentalidade, em particular, onde, aliás, a Ministra do Trabalho teve uma postura que tem que ter uma denúncia forte. Não há credibilidade num processo em que a Ministra usa, na entrevista mais relevante que deu sobre a matéria, uma acusação a partir de dados falsos, de falsidade absoluta sobre a utilização do direito à amamentação. E, portanto, acusando as mães de fraude, na prática, não é? Acusando as mães de fraude, criando estigma sobre as mulheres e mulheres mães, mas sobre os trabalhadores em geral, e uma especialista de direito de trabalho, e ela é especialista de direito de trabalho, com uma visão neoliberal do direito de trabalho, mas é especialista, e de qualquer forma uma especialista jamais pode dizer isso. Eu já tenho pensado várias vezes, se dissesse uma coisa daquelas, envergonhava-me para toda a vida, porque é uma acusação perfeitamente ignóbil. Voltando nós já voltaremos a falar sobre isso. Voltando à reação dos sindicatos, há condições para organizar se chegar a esse ponto, há condições para organizar uma greve geral semelhante à que assistimos no passado. Os sindicatos ainda têm essa capacidade? Os sindicatos, o Zé Manel com certeza poderá ter outra perspectiva, mas os sindicatos dispõem desse instrumento. Hoje é mais difícil utilizá-lo, dado aquilo que são os pensamentos dominantes, as interpretações dominantes na sociedade e a dinâmica. Nós vivemos um tempo de retrocesso à escala universal, e europeia muito em particular, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista das práticas, não é? É bom não esquecer que o Papa Francisco colocava como causadores dos grandes sacrifícios e das injustiças no mundo dois fatores fundamentais. A agenda política neoconservadora e muitas vezes fascista, e ele nunca usou a expressão, julgo eu, fascista, mas usou outras expressões muito idênticas, mas colocava em pé de igualdade a influência negativa do ponto de vista ideológico e político, e a influência negativa aquilo que ele chamava esta economia que mata, e colocava em pé de igualdade. O neoliberalismo económico é tão demolidor em relação a direitos fundamentais dos trabalhadores e outros direitos das pessoas quanto os ideais fascistas. Depreendo daí
que achas que é difícil? É difícil organizar uma greve mas geral. quando é necessário, é necessário. E muitas vezes nós fazemos lutas em que os resultados das lutas, muitas vezes os trabalhadores fazem lutas em que os resultados não se veem no imediato, vêem-se a prazo. Aliás, na maior parte dos casos. Por outro lado, há exemplos, como citaste bem, nós não tínhamos relações em 1988 e estabelecemos relações até... Vocês, o CGTP e o GT? Sim, para responder a uma situação concreta. Outras greves foram feitas com grande impacto. Estou-me a lembrar por exemplo, no período da Troika, fizemos 2 greves conjuntas, nessa altura ainda liderava a CGTP, em 2010 e 2011, portanto, ficaram marcas que depois influenciaram o rumo das coisas de forma definitiva. Não era possível a recuperação, por exemplo, de alguns direitos dos trabalhadores que o governo do Partido Socialista, da chamada geringonça, produziu recuperações. Isso não era possível se não tivesse ficado um lastro da exposição e da afirmação do que eram as injustiças que estavam ali. Torres Couto, achas que há condições para haver uma greve geral? É extemporâneo falar disso? É assim, eu acho que é extemporâneo falar, mas acho que há condições. Porque as condições criam-se. As condições criam-se a partir da ofensiva do nosso adversário, no caso concreto, o governo e o patronado. Embora eu reconheça que tens razão quando sublinhas uma coisa que aconteceu, que foi o enfraquecimento do movimento sindical. O movimento sindical, mas não é só um fenómeno português, por toda a Europa está mais enfraquecido, as políticas neoliberais tiveram um efeito devastador. Em Portugal houve 2 acontecimentos trágicos. Um foi o acordo que o UGT assinou com o governo de Passos Coelho no momento da Troika. Era um acordo que uma central sindical não pode assinar, criou um precedente gravíssimo, e o UGT fê-lo por razões que só os líderes da UGT dessa época podem justificar. E talvez não por acaso mudaram a seguir os líderes da UGT. Precisamente, porque é um acordo ignóbil, eu utilizando a nossa linguagem dos anos 70 e 80, é uma traição. Isto não se pode, uma central sindical não pode de maneira alguma assinar um conjunto de elementos que constituem o enfraquecimento dos trabalhadores e a perda de direitos. Porque isso enfraquece o movimento sindical. E uma das causas do enfraquecimento do movimento sindical também nasce daí. Mas depois há uma coisa que eu tenho assumido ultimamente com muita determinação. Eu sou militante com as cotas em dia do Partido Socialista, fui dirigente muitos anos, hoje sou só um simples militante de base. O PS tem gravíssimas responsabilidades nisto e por isso pagou e está a pagar o problema político e a derrota eleitoral que sofreu. Porque o PS tinha a obrigação de ter recuperado todos os direitos perdidos do tempo da Troika, designadamente na negociação coletiva. A negociação coletiva é um elemento determinante. Eu fiz toda a minha formação pessoal, política, sindical no norte da Europa, nos países escandinavos, que visitei agora há pouco tempo, e encontrei-me com os mais variados responsáveis das instituições desses países. Havia um denominador comum. Todos eles me diziam que a perenidade das políticas, o sucesso das políticas, se deve à negociação coletiva. A negociação coletiva é sagrada nos países que querem crescer e se querem desenvolver. Em Portugal foi espezinhada, foi destruída, e por conseguinte os sindicatos, neste momento, ficaram sem esse instrumento e os empresários ficaram com a contratação individual, que é uma forma de submeter, ter os trabalhadores pela trela, de uma forma também ela inaceitável. E nós iremos, daqui a pouco iremos à parte também do que se mexe aí na contratação coletiva, mas Manela, achas que o Governo vê os 2/3 que a direita tem, pela primeira vez, nunca aconteceu, nem a direita nem a esquerda ter 2/3 ou seja, é a primeira vez que o PS... representação parlamentar. É a primeira vez que o PS e o PSD não precisam um do outro para qualquer tipo de revisão constitucional, mas nem sequer estou a falar da revisão constitucional. Veem isto como uma oportunidade histórica e sim, sobre a revisão constitucional, temos que uma revisão constitucional venha a mexer também nas questões laborais, sobretudo se este Código de Trabalho seguir o seu caminho e, portanto, preparar o terreno para alterações constitucionais
nesta área específica, que é sobre isto que estou a perguntar? Não tenho dúvida nenhuma quanto a esse destino. E essa é uma das primeiras razões para que se desenvolva uma luta muito, muito forte. É preciso considerar aqui dois fatores. Primeiro, nós estamos a ver o governo com pressa nesta matéria e mais algumas, o caso da lei da nacionalidade e outras, está com pressa. Eu acho que o governo já percebeu que os portugueses vão crescentemente percebendo que o governo é careca. O governo que é careca? Que o governo não fundamentou em campanha eleitoral. Não estou a dizer isto em defesa dos carecas, mas... Sim, eu também sou. Estou um bocadinho mais. Mas o governo não apresentou estas intenções em campanha eleitoral e não explicitou nem de perto nem de longe, antes pelo contrário, quando se vai ler os textos do programa eleitoral, há uma ausência total. Estou convencido que se pusesse de forma direta as suas intenções, com certeza que tinha perdido alguns votos em relação ao que tem hoje. Mas sabe outra coisa, é que isto vai tornar-se evidente, é uma questão de tempo. E, portanto, tem uma necessidade de acelerar. E é isso que está a fazer em relação a estas matérias que são fulcrais, que são muito sensíveis e que são trampolim para a revisão constitucional. Esse é um outro aspecto que, do ponto de vista político, é preciso perceber. E agora tem parcerias que também sabe que a qualquer momento lhe podem fugir, porque a aliança ou as convergências com o Chega, o PSD sabe muito bem que são convergências de conveniência. O Chega, quando puder e lhe for útil, tira-lhe o tapete. Mas na legislação laboral, o Chega entende que tem espaço para fazer umas encenações sobre matérias mais chocantes que jamais passariam quer no crivo constitucional, quer noutros crivos. E, portanto, o PSD está a utilizar esta situação. Sabe que o Chega vai encenar umas vitórias numas coisas que foram lá eu estou convencido que algumas foram colocadas de propósito e está predisposto para deixar passar o fundamental, que tem a ver com a estruturação da negociação coletiva e a sua efetividade. Tem a ver com matérias sobre as quais com certeza vamos falar aqui. E, portanto, esta visão deve, do meu ponto de vista, deve estar presente nas análises que se fazem. Há aqui uma aceleração à qual tem que corresponder uma aceleração da ação, quer política, e o Zé Manuel já referia isso em relação ao Partido Socialista, coloca-se em relação aos outros todos também, quer do ponto de vista da ação sindical, quer do ponto de vista da luta dos trabalhadores. Tu falaste da aceleração, deixa-me fazer esta pergunta. Achas que o timing deste processo, quase todo decorrido em férias e durante a campanha autárquica, já é óbvio que se vai ter que estender um pouco mais para além disso, é coincidência ou resultou dessa pressa e de evitar capacidade de resposta? Não é coincidência, é programado, claramente programado. Os tempos conheciam-se, sabia-se quando eram as autárquicas, sabe-se quando é que é férias? Quando é férias, quando é que as pessoas estão menos atentas a um conjunto de problemas. O governo tinha alguns rebuçados para dar, não é, em relação às pensões, em relação agora com esta modernidade que mata o Estado Social, que é conceder atualizações por oportunidade como complementos e não como direitos das pessoas. Como favor, é bom dizer também que o Partido Socialista tem culpa nesse plano. Costa fez o mesmo. Porque usou, exatamente, e foi alertado para esse perigo. É que induzir isto, e há países na Europa onde essa situação está muito sensível, induzir a ideia de que os direitos sociais das pessoas podem ser, numa democracia, podem ser geridos a cada o seu timing, de acordo com a agenda de quem governa, é matar o Estado Social. E, portanto, isto são passos conjugados que podem colocar aqui um cenário muito perigoso e que obrigam a uma discussão política profunda. Eu acho que no Partido Socialista, neste momento,
devia haver consciência de uma coisa. Nós não estamos, e termino, nós não estamos em mais um momento de gerir reacertos de acordo com a governação do Centrão. Nós tivemos 50 anos em que o que dominou sempre, não é, as opções de governação foi os entendimentos no espaço do que é comum chamar Centrão, com vantagens e desvantagens, com certeza não vamos aqui analisar, mas esse quadro desapareceu. Aqueles que no Partido Socialista e noutros espaços ainda pensam que estamos apenas de passagem por uma situação digamos, de ataque pontual da extrema-direita e tal, e que isto tudo vai voltar à normalidade, quer no plano nacional, quer no plano europeu, esta visão é desastrosa, mas no plano nacional é profundamente desastrosa. Portanto, nós não estamos em mais um ciclo de negociações normais a que assistíamos com essa vitalidade do centro da política portuguesa. É sobre isso que quero fazer uma pergunta ao Torres Couto. O PS deve fazer disto linha vermelha para a viabilização do Orçamento de Estado? E como é que interpretas a aparente recuo do Governo no timing? Porque o Governo teve aqui um recuo no timing de discussão e revisão, visivelmente ligado ao esforço de atração do Partido Socialista para a negociação do Orçamento. Ou seja, o Governo arranjou nesta gestão do timing forma disto passar para depois do Orçamento, o que torna mais difícil o Partido Socialista ter isto como linha vermelha, porque não se sabe como é que vai acabar. Como é que achas que o Partido Socialista, como militante até do Partido Socialista, deve gerir? Isto tem que constituir uma linha vermelha para o Partido Socialista. O Partido Socialista não pode de maneira alguma tergiversar perante esta situação. Mas se há um bocadinho colocavas a questão da fragilidade dos sindicatos como um fator de preocupação para as lutas que serão necessárias no futuro, eu estou muito mais pessimista com a incapacidade da esquerda de levar a cabo uma reflexão profunda sobre as causas do atual desidrato político. A esquerda, no seu conjunto, tem gravíssimas responsabilidades no estado a que chegamos. E, por conseguinte, não se pode de maneira alguma pensar que esse exercício, essa exégese não tem que ser feita. Tem que ser feita. A esquerda tem que ter a capacidade de levar a cabo uma profunda reflexão, de fazer uma autocrítica, de fazer um meia-culpa. Porque sem isso, no plano político, os sindicatos ficam completamente isolados. Com uma esquerda desacreditada, dividida, incapaz de se apresentar com uma nova face, com um novo projeto, partindo do pressuposto de que errou num passado recente, a luta dos sindicatos é uma luta que se faz. Porque há sindicalismo de direita, mas não há sindicalismo forte em lado nenhum, a esquerda não existe. Temos a experiência do século XX, entre as duas guerras mundiais. As primeiras polémicas foram em torno das questões relacionadas com a compatibilização do trabalho com a família. Até o Chega veio protestar, e a Iniciativa Liberal, sendo sintomáticas estas propostas, sintomáticas de uma forma de ver o papel das pessoas na economia, nas empresas, não são, evidentemente, os temas mais relevantes, não são o impacto geral. A disponibilidade da Ministra para mexidas pontuais nesta matéria não pode ser suficiente, e a pergunta também é para Torres Couto, não pode ser o suficiente para vencer a resistência da UGT a um acordo em nome de um mal menor, um pouco, aliás, como retrataste aqui, que fez no tempo da Troika? Estou preocupado com isso. Ainda agora, quando entrava para aqui, dizia isso ao Manuel Carvalho da Silva. A UGT faz da negociação e da concertação a pedra angular do seu projeto sindical. Mas negociar é negociar para melhor. Uma central sindical não se pode sentar numa mesa de negociações para negociar perda de direitos, retrocessos civilizacionais e coisas indecentes como essa, porque essa proposta da amamentação até é uma coisa que é imoral e indecente, e eu estou perfeitamente convencido, como vocês os dois diziam, que foi um truque, é um truque que foi implementado para haver uma cedência no campo dos princípios, mas depois o essencial da matéria laboral persistir. O que está em jogo é rigorosamente isso. Eu espero sinceramente que a UGT não caia numa segunda armadilha, até porque seria a sua morte, a sua falência completa, concomitantemente com consequências também para a CGTP, porque hoje em dia as centrais sindicais não beneficiam nada
da outra está mais fraca ou de enfraquecer sistematicamente. Nenhuma delas tem força suficiente para isso. Hoje teríamos todos que fazer das fraquezas forças. O que está em jogo é mesmo isso. E aproveitar este motivo, esta causa, esta ameaça, para poder fazer dessas fraquezas força. Este é o momento em que, por exemplo, as duas centrais sindicais têm que ir para o terreno. Têm que dialogar com os trabalhadores, têm que falar com as forças políticas. O Presidente da República tem que ser chamado a este debate. E achas que devem fazê-lo em conjunto? Em conjunto. Eu acho que o devem fazer em conjunto. Para passar uma imagem de força. Exatamente. Até porque em conjunto cria uma corresponsabilização entre as duas. Dá menos campo de manobra a que uma delas, a meio caminho, possa sair pela porta de emergência. E por conseguinte isso era importante. Nós os dois encostamos Cavaco Silva à parede em 88. Cavaco Silva a mim dizia-me que nós éramos suicidas, e eu dizia-lhe: suicida está a ser o senhor vai perder isto no plano político, porque nós vamos levar a cabo a greve geral, e o senhor vai perder isto no plano jurídico, porque nós vamos desencadear uma ofensiva no Tribunal Constitucional que jamais vai deixar passar medidas que hoje muitas delas reaparecem com um novo fardamento, com um novo disfarce neste momento, neste documento. Manuel Carvalho da Silva, a precariedade, que é um problema crónico, e agora vamos entrar um pouco dentro do próprio Mas eu gostava de fazer uma complementaridade só em relação ao que foi dito quanto a linhas vermelhas e à questão política. Porque se o Partido Socialista for neste engodo de deixar o governo ter aqui mais algum tempo e não puser bem vincado o que é a dimensão destas propostas, é o Partido Socialista que perde, porque nós estamos em campanha eleitoral. Por agora das intervenções, como é evidente. Por agora das intervenções até de agora, José Luís Carneiro, parece ser uma até agora, sim, mas há nuances pontuais que precisam de ser vistas, e há gente dentro do Partido Socialista que continua naquele raciocínio que eu dizia, que isto é apenas um hiato numa lógica de gestão da alternância dentro do chamado centrão político, não é? E não é. Não é, decididamente não é, e quem for por aí perde. Ora, se nós estamos em período eleitoral e é necessário pôr em evidência o que são as verdadeiras intenções de governação do governo PSD-CDS, para quê escamotear e deixá-los gerir melhor no tempo? Isto não pode ser. Há erros que são primários, né? E este pode vir a ser. Há erros que são primários, mas que podem ser muito perigosos por ter outras implicações. Mas eu e ainda agora, exatamente, para perceber de que é que estamos a falar, porque há pessoas que não acompanham assim tão de perto. A precariedade, o problema crónico em Portugal, reduziu-se nos 8 anos anteriores do anterior governo, não é do anterior governo, portanto, do governo, daqueles 8 anos do governo de António Costa. Foi, aliás, não se tendo recuado em várias medidas da Troika. É verdade que aí houve, os números o indicam, alguma evolução. Nesta reforma, os falsos recibos verdes voltam a ser facilitados, aumenta-se a duração dos contratos a prazo, os bancos de hora podem ser individuais, facilita-se o despedimento e põe-se fim à criminalização do trabalho não declarado, com incidência especial no trabalho doméstico. Eu pus aqui isto tudo num bolo, porque a gente não vai ter tempo para falar de cada uma das medidas. Eu quero falar da questão geral. Eu aí faço uma pergunta quase que poderia fazer às associações patronais. A precariedade é uma boa opção para as nossas empresas? Ou seja, para além do conflito dos interesses entre o trabalhador e o patrão, que existem, não é? Se a precariedade tem sido boa para a nossa economia? Não. A precariedade alimenta e alimenta-se de um perfil de especialização da economia de baixo valor e de um perfil de desenvolvimento da sociedade portuguesa atrasado. A precariedade pode ser uma solução para muitos patrões, uma solução de oportunidade. Eu recordo-me que um destacado dirigente da CIP, aqui há uns anos, dizia-me: nós andávamos em negociações bilaterais para compromissos sobre a contratação coletiva. Aliás, o GT também andou e fizemos reuniões conjuntas, etc.
e estávamos quase a obter um acordo. Até que um dia o engenheiro chega junto de mim, telefonou, mas esse eu ia mais cedo, uns minutos e tal, e disse: Manuel, nós estamos de acordo, isto vai ter que ser feito, nós temos que valorizar a negociação coletiva no futuro. Mas os gajos agora ofereceram-me isto. Os gajos do governo. Os gajos eram o governo. Sim. Os gajos ofereceram-me isto, eu não vou dizer aos patrões que não aceito isto. E pronto. E a compensação lá passou. Sobre isto, muito sinteticamente, gostava de deixar duas ou três considerações. Primeiro, é preciso perceber bem e sermos honestos em relação àquilo que é o tecido produtivo nacional e o que é o perfil de especialização da economia. E quando em Portugal se diz, por exemplo, que são as leis laborais e outros fatores que criam rigidez e que não permitem aos pequenos empresários desenvolver-se, isto é uma absoluta mentira. Nós não temos em Portugal limitações à liberdade empresarial. Nós temos 900, é uma coisa impressionante, quase 900 mil situações de empresa, de consideração de entidades empresariais. Admitindo que há 250 mil ou que são falsos empresários ou trabalhadores por conta própria e outros que aparecem na catalogação, nós temos sempre mais de 600 mil. Portanto, não há falta de iniciativa em Portugal. O que há é falta de apoios de formação dos próprios empresários e gestores, de apoios dirigidos às pequenas empresas, efetivamente, e não por vias indiretas que tenho usado muitas vezes. O que há é falta de investimento na formação e qualificação de gestores. Esses é que são os problemas, não é falta de iniciativa. A economia portuguesa não está travada por haver em Portugal limitações à iniciativa privada. É um erro absoluto continuar-se a elaborar nessa lógica. Este é um aspecto muito significativo. O outro que gostaria de relevar é que os baixos salários, nós estamos num ciclo vicioso. Nós vimos agora, o governo pegou na lei da nacionalidade. Eu nesta pergunta até ia acrescentar uma coisa que depois tirei, que é esta ideia, que nós neste momento estamos a exportar trabalhadores qualificados e a importar trabalhadores não qualificados. Não qualificados não. A quem atribuímos funções não qualificadas. Porque há muitos trabalhadores imigrantes são qualificados e que são qualificados e que podiam estar a fazer outras coisas. E isto diz qualquer coisa do nosso perfil económico. Diz muito do nosso perfil económico. Nós continuamos a apostar num absolutismo sobre o turismo. Eu sou defensor de Portugal, aposto no turismo. Mas tem que ser numa evolução qualitativa. Não. Quando o governo estabelece condições mais favoráveis para jovens trabalhadores qualificados, imigrantes, entrarem em Portugal, o que está a fazer é criar uma barreira aos jovens portugueses qualificados que não encontram soluções no país e têm que emigrar, e está, portanto, a perpetuar essa situação, substituindo por... Infelizmente há muitos países onde se vive pior e regiões do mundo onde se vive pior e, portanto, por trabalhadores qualificados, mas mais baratos. E, portanto, vamos continuar... E aqui a precariedade tem um peso. Ou seja, eu estou convencido que uma das razões porque muitos jovens vão à sua vida é porque não conseguem planear a sua vida aqui. Há duas razões fundamentais. Uma ou três. Uma é os custos da habitação. Não é possível. Aliás, a habitação é um problema estratégico em relação aos trabalhadores portugueses e em relação à imigração, porque nós não conseguimos fixar imigrantes se não encontrarmos soluções de habitação. Isso é uma evidência. E, portanto, se vêm trabalhadores jovens, se é facilitada a vinda, jovens qualificados, e se apresenta isto como um contributo positivo, não, isto está a ser usado como arma para impedir o aumento dos salários dos jovens portugueses qualificados, que neste momento é impressionante. Como me dizia um meu amigo que é gestor de um grande grupo económico, recentemente, a gente não consegue... nas entrevistas, os jovens candidatos com mestrados, etc., às vezes já com especializações, em entrevistas é-lhes perguntado e que salário é que espera. E este meu amigo que é gestor
de um dos maiores grupos, agora não digo, não importa, mas dizia-me, em geral, a malta jovem não consegue fazer uma proposta de que deve ganhar mais de 1.400 ou 1.500 euros. Estamos a falar de jovens altamente qualificados. Não estamos... E, portanto, isto é um desastre absoluto. E é este clima que está a ser gerado. Ou seja, o que é que eu quero concluir? Que há uma relação profunda entre as mexidas que estão a ser feitas na legislação laboral e aquilo que é feito na imigração e, no plano político, a articulação destes fatores com objetivos de mudança constitucional, de alterações constitucionais. Dr. Escoto, quanto ao aumento da duração máxima dos contratos de trabalho, a Ministra disse que se duram mais, isso quer dizer mais estabilidade. Como é que se responde a isto? Isso dito por uma eminente jurista, dá vontade de rir, provoca uma gargalhada geral, designadamente nossa, que tivemos responsabilidades sociais. É óbvio que isso não é verdade. E se reparar, ela articula isso como uma redução do período experimental. Ora bem, o período experimental era o período mais que suficiente para as empresas e os empresários avalizarem se os trabalhadores se adaptaram, se têm condições, se têm qualidade. Este aumento dos 2 para os 3 anos nos contratos a prazo é de facto escancarar as portas ainda mais à precariedade. É dar aos empresários um poder absoluto de no final dos 3 anos pôr pela porta fora os trabalhadores e recrutar gente mais nova e mais barata. Porque esta é a lógica das nossas empresas. Nós temos em Portugal um problema gravíssimo. Nós devemos ser o país da Europa onde temos um maior gap entre a formação dos trabalhadores e dos empresários. Hoje, dos empresários é mais baixa. É mais baixa do que dos trabalhadores. Muito mais baixa. Isto é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo porque nós não temos solução sem avançarmos na especialização da nossa economia. Eu e o Manuel Carvalho da Silva dissemos isto dezenas, centenas de vezes nas reuniões que tivemos com os sucessivos governos. Eu, por exemplo, estava à espera que um governo responsável chamasse à concertação social as partes, não para discutir, desculpem a expressão, essa porcaria. Porque isso é uma porcaria que não conduz o país a nada, nem as empresas a nada. Eu pensava que o governo chamava as partes para negociar um verdadeiro contrato social para o crescimento económico, que é um problema fundamental da nossa economia, para a competitividade e para o emprego. Estes eram os 3 grandes temas durante os quais, nos próximos meses, as pessoas com responsabilidades políticas, económicas e sociais se deviam debruçar em Portugal. Mas isso não interessa. Era com contratos desse tipo que nós podíamos travar a fuga dos nossos melhores trabalhadores e dos nossos melhores quadros. Deixem-me falar de uma coisa que ultrapassa Portugal e também ainda o Dr. Escoto. As plataformas digitais foram disruptivas para os vínculos laborais, transformando trabalhadores mal pagos em falsos empreendedores. Depois de muito combate, conseguiu-se, em 2023, regular a presunção de laboralidade destes trabalhadores. Eu não vou entrar nas questões técnicas desse, que foi um debate longo, mas agora vai voltar tudo atrás, segundo esta proposta. A uberização, que é um termo que tem sido utilizado, a uberização das relações laborais pode tornar-se o futuro das relações laborais. Estas empresas como a Uber, etc., são na realidade laboratórios sociais do que pode vir a ser as relações laborais. Para uma certa direita portuguesa e para uma parte substancial dos nossos empresários, são um laboratório, sim. E hoje, até na América Latina, há pouco tempo estive no Brasil e na Argentina, e no Brasil com um governo de esquerda, a Argentina com um governo liberal, e há uma preocupação grande em regular a laboralidade dessas plataformas. Nós estamos a navegar contra todas as marés. Eu, por exemplo... Isto é um bocadinho quase o regresso do trabalho à jornada, não é? É, o trabalho à jornada. Mas é isso que temos. Isto é inconcebível. Eu dizia outro dia, numa conversa com o Manuel Carvalho da Silva, que acompanhei há pouco tempo alguns movimentos fora da Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo com Trump,
Neste momento, na Califórnia, existe um fortíssimo movimento empresarial que reúne os principais CEOs das principais empresas tecnológicas que defendem a filosofia da felicidade como componente fundamental para a produtividade. Isto é, não é com trabalhadores espezinhados, sem direitos, com salários miseráveis, sem saberem como é que vão pagar a renda de casa no final do mês, ou a terem que viver até aos 40, 50 anos na casa dos pais, sem se poderem casar, que as empresas vão ter uma massa produtiva dedicada e criativa. Por conseguinte, nós estamos sinceramente a agir à revelia de tudo. Isto é lamentável e é preocupante, é muito preocupante. Manel, apesar de ser um tema maçudo, e portanto eu vou pedir para não serem demasiado técnicos, porque é uma questão difícil para a maior parte das pessoas, a contratação coletiva é central para a capacidade de cada trabalhador se defender. No que toca à caducidade das convenções coletivas, traduzindo, quando um acordo coletivo deixa de ter validade, o poder volta, com esta reforma, para as mãos dos patrões, e os sindicatos seriam mais enfraquecidos do que estão agora ainda. Os incentivos para a negociação desaparecem com a eliminação do sistema de arbitragem que tinha sido criado em 2023, na agenda do trabalho digno. Isto terá impacto na vida da maioria dos trabalhadores. É que também há aqui uma questão. Muitos dos trabalhadores trabalham em pequenas e médias empresas e sentem que isto é uma realidade que lhes está distante. E os trabalhadores do Estado também, porque essa questão aqui não se põe. Isto tem de facto impacto, sem nos alongarmos muito, porque já estamos a derrapar um bocadinho no tempo, mas isto terá impacto na vida dos trabalhadores? Na Cimeira Intergovernamental, realizada em 2009 pela Organização Internacional do Trabalho, a pedido do G7 de Londres, do mesmo ano, 2009, foi estabelecido, houve essa Cimeira Intergovernamental e foi estabelecido um compromisso à escala mundial de que não se iria repetir o descalabro do subprime que se iniciou nos Estados Unidos. Claro que vale a pena ir ler esse documento, porque aquilo foi assumido por 170 ou 157 Estados e passaram por lá todos os líderes mundiais. Nessa altura foi dito na discussão, eu tive o privilégio de ser representante nessa conferência, nessa cimeira intergovernamental, foi dito que a contratação coletiva era só o instrumento mais importante de toda a segunda metade do século XX para o combate às injustiças e desigualdades e para a melhoria salarial. Nenhum outro instrumento se equipara. Portanto, a negociação coletiva é fundamental. Porque para as pessoas perceberem quando não há negociação coletiva, cada trabalhador está sujeito a negociar por si, não é? Há uma outra coisa primeira, Daniel. Nós somos pelos direitos individuais e vivemos um tempo em que é muito importante afirmar os direitos individuais. Mas só há direitos individuais com plataformas de direitos coletivos bem ancorados. Os direitos individuais também se vão ancorar nos direitos coletivos. Se desaparecem... Não são só direitos das pessoas que têm mais força para conseguir como é defendê-los, evidente, não é? E são passageiros. Os direitos coletivos é que informam a base, informam a estrutura para a existência dos direitos individuais. Mas hoje as pessoas não percebem isso, porque há um individualismo exacerbado que atravessa a sociedade toda, mas é que atravessa mesmo a sociedade toda. E as várias correntes de pensamento, etc. E, portanto, nós precisávamos em Portugal, porque temos um problema, a nossa economia, o perfil da nossa economia precisa de melhorar, mas só melhora havendo trabalho mais qualificado e, portanto, melhores salários. Os salários estão no cerne a política salarial está no cerne da questão, não é exclusiva, não é a única coisa a considerar, mas está no cerne, e tudo o que nós vemos em movimento nesta onda
de reforço das posições de direita e da extrema-direita é a destruição dos elementos para aí, dos elementos que levam a que possa conseguir-se melhores salários e, portanto, ligar mais profundamente os direitos individuais e os direitos coletivos. Há e termino a observação com o seguinte. Hoje na argumentação, mesmo por especialistas, às vezes até me irrito em universidades onde estou a assistir ou a participar em conferência, aparecem pretensos especialistas do direito no trabalho a falarem das alterações do emprego como decorrentes das alterações dos instrumentos de trabalho. E hoje vende-se esta atrapalhada. Nós temos que ter precariedade porque hoje a inteligência artificial e a robotização e o digital impõem esta e aquela forma. É um pouco ao contrário, não é? Porque... Não! Eu posso trabalhar com inteligência artificial... Sim. E ter um contrato com estabilidade ou ter um contrato precário. Eu posso trabalhar com o digital tendo um contrato precário ou tendo um contrato estável. E assim em relação a todas as mudanças, os avanços tecnológicos são uma mais-valia, mas são para a sociedade e devem ser usados. Uma das coisas que mais digo aos jovens é não tenham medo das tecnologias, mas assumam a consciência de que têm que ser os seres humanos a decidirem em favor disso. Deixa-me só pôr uma questão, porque tu tinhas há pouco falado. Mas há uma questão que eu não quero deixar passar, que é um dos campos, dos 4 ou 5 grandes campos de ataque destas propostas de legislação laboral do Governo, um dos grandes ataques é aos critérios de laboralidade. E, portanto, se tornarem relações que são de dependência em relações de não-dependência, e o Governo avança com uma proposta em que toma o trabalho voluntário, o trabalho de apoio na família, etc., como estando no mesmo campo do trabalho que é prestado nas plataformas digitais. Quer dizer, se não se reconhece que os distribuidores de comida, os taxistas, as profissões imensas, algumas altamente qualificadas, que são prestadas para plataformas empresariais grandes, se não se reconhece que há ali indicadores de laboralidade que mostram dependência, é evidente que a precariedade generaliza-se em absoluto. E é isto que o Governo está a fazer. E eu pus muito em evidência a outra questão de se perceber o que são formas de organização de trabalho, formas de prestação. Há um drama na sociedade portuguesa que abandonou-se o estudo do trabalho e entregou-se a organização do trabalho e a concepção sobre as profissões às lógicas dominantes da financiarização económica. Nem é sequer a economia no seu todo, é da financiarização económica. E isto é desastroso. Nós não temos em Portugal, nas diversas áreas, estudo da organização de trabalho e das profissões. E, por exemplo, não é possível um país desenvolver-se. Na Alemanha, há pouco tempo, há 2 anos, criaram uma universidade do trabalho, porque estão a ver que as questões estão muito prementes. A alteração dos instrumentos de trabalho vai trazer novos desafios e possibilidades, se não for bem cuidado, possibilidades de intensificar a exploração. Eu termino só com isto. Todos nós assistimos durante a pandemia a uma evidência de que há profissões absolutamente indispensáveis e que são profissões antigas que podem vir a incorporar tecnologias, etc., mas que serão sempre de trabalho muito manual, desde o funcionamento de escolas, de hospitais, de distribuição de produtos, etc. E fizeram-se discursos uns atrás dos outros que era preciso revalorizar essas profissões. Nada disso foi feito, é feito exatamente o oposto. Eu queria voltar atrás só porque tu levantaste uma questão que tem a ver com os direitos individuais e os direitos coletivos. Há aqui várias medidas no governo, mas uma delas com especial, nem sequer vou falar do poder recorrer a outsourcing para substituir trabalhadores, que era outra questão que eu iria falar, mas já não temos tempo. O recuo na impossibilidade dos trabalhadores abdicarem dos créditos a que têm direitos na hora de despedimentos. Isto dito assim, para a maior parte das pessoas não quer dizer nada, mas traduzindo, quando um trabalhador é despedido, tem a haver
dias de férias, subsídios que não foram pagos, etc. Às Portanto, vezes coisas em relação às quais nem tinha pensado durante toda a carreira profissional. Tem isso em dívida. E o que costumava acontecer antes desta alteração que foi feita, e agora querem recuar de novo, uma das coisas que costumava acontecer é, para receber a sua indenização quando é despedido, você recebe a indenização já, mas abdica de todos os seus direitos anteriores. E, constitucionalmente isso não é permitido. Exato. E o governo anterior mudou isto e basicamente o que passou a acontecer é não se pode, um trabalhador não pode abdicar do que lhe deve. Porquê? Porque está a abdicar em momento de pressão. Em democracia nenhum cidadão pode abdicar dos seus direitos. Essa é uma questão central. Este recuo tem muito a ver com a ideia de um trabalhador sozinho, não estando os direitos garantidos, vai acabar por ceder. É isto. E portanto, por isso, é uma das razões porque a contratação coletiva é importante. Eu queria avançar para a CIP. Mas a contratação coletiva é importante porque é o lastro onde se sustentam todos os direitos individuais das pessoas. É disto exatamente. Eu estava é o lastro, não é a outra, não é o outro lado do individual. Não é? Torres Couto, a CIP aproveitou este momento político para ir mais longe do que o governo nas suas propostas. Ainda há o risco do governo ainda piorar o que está a propor, ou pelo menos ver as propostas da CIP como um contrabalanço à oposição dos sindicatos e o que apresenta ser apresentado como o meio termo. Porque a CIP radicalizou bastante o seu discurso com a sua nova direção. Não é? A CIP surfou a onda e por conseguinte... A onda nacional e europeia. Europeia, como é óbvio. E por conseguinte, esse risco existe. Esse risco é um risco evidente. Eu, por acaso, ainda ontem me cruzei numa conferência em Lisboa com o presidente da CIP. Ele estava eufórico com estas medidas. Estas medidas para a CIP são fabulosas. E, por conseguinte, a CIP não vai recuar. E o governo, neste momento, é um aliado potencial da CIP. O governo vai retirar as excrescências para garantir o voto do Chega, porque o voto do Chega vai ser um voto necessário e o governo vai ter o voto do Chega nesse pacote laboral, mas o governo vai ceder, está determinado a ceder na plenitude às reivindicações patronais, até baseando-se na fragilização sindical. E é aqui que eu digo que os sindicatos têm que fazer das fraquezas força. O governo usou a impopularidade das greves na CP ou nas escolas, como levaria a um debate sobre como é que as greves nos setores públicos, porque as greves nos setores públicos só podem ter impacto político, porque o impacto económico, quem toma a decisão não o sente, não é? O patrão não sente esse impacto económico, claro. O que leva a um debate difícil sobre como é que o que é que poderíamos mudar. Eu, por exemplo, acho que o Estado devia ser obrigado, as empresas deviam ser obrigadas a devolver parte do dinheiro do passe social quando as empresas não funcionam, que era uma forma de não serem apenas os utentes a pagar o preço de uma greve. Mas isto é um à parte. O governo usou a impopularidade da greve da CP ou nas escolas, que têm forte impacto nas populações, para propor a redução do direito à greve. Na própria campanha eleitoral usou esse momento para pôr essa possibilidade que agora aparece. Acham que tem havido insensibilidade nos setores com maior implantação sindical, porque ela é muito desigual em Portugal, quase todas no setor público, são aqueles em que se mantém uma maior sindicalização, no recurso à greve e na sua comunicação e relação com a sociedade. Ou seja, se acham que os sindicatos, não estou a falar de fazerem greve ou não fazerem greve, têm sabido gerir politicamente para fora dos seus associados estes momentos de luta, de tal forma que haja uma incompreensão das populações e sobretudo dos mais pobres, que mais dependem destes serviços em relação à greve. Infelizmente há casos pontuais onde isso acontece. Eu, por exemplo, eu acho que a greve dos maquinistas da CP durante o período eleitoral foi um aliado fantástico para o Chega. O Chega foi o beneficiário líquido da forma atribuliária como aquela greve se desenrolou. Porque essas greves, como disseste muito bem, afetam os mais pobres,
As pessoas com um carro continuam a vir para o trabalho. Agora o mais pobre não vem para o trabalho, perde o dia de trabalho, o patrão zanga-se com ele. Tudo isso são fatores extremamente negativos. Eu acho que, por vezes, tem havido algum radicalismo em excesso na forma como os sindicatos abordam essas greves. E isso, eu, por exemplo, uma coisa que eu comecei a ouvir, eu não ouvia no nosso tempo, até não ouvia isso. Mas agora ouço na rua, as pessoas vêm ter comigo, ainda se lembram de nós, vêm ter comigo e já começam a questionar, mas porquê é que, por exemplo, nas escolas os sindicatos fazem sempre greve à sexta-feira? Isto são fatores... Já foi verdade, não é verdade? Sim, mas nos últimos anos. Mas são fatores que as pessoas começam a assimilar como algo de negativo e de excessivamente tático, com objetivos que não são objetivos exclusivos com a resolução daquele problema. Eu acho que os sindicatos tinham que ter aí alguma ponderação. Isto é, também há erros do lado sindical. No caso... As alterações que são propostas no direito à greve são relevantes para o poder dos sindicatos? São muitíssimo relevantes. Muitíssimo relevantes. Não vai ficar claro na legislação todo o alcance. Há mecanismos depois, como é que vão ser colocadas as questões questões diversas dos serviços mínimos, etc. Mas vocês estão a falar de um tema que é altamente sensível e que merece muita atenção. Eu não digo que os sindicatos tenham uma atuação perfeita. Acho que há debilidades e há uma divisão sindical brutal que foi implementada por aqueles que eram contra os sindicatos. É conhecido... Costuma dizer-se temos uma quantidade, à medida que temos menos sindicalizados, temos mais sindicatos. Sim, na PSP, 19 sindicatos, acho que há menos. Diz-se que agora há menos, mas diz-se que só um ministro criou 4. Não é? E, portanto, a divisão, em grande parte dos casos, é uma divisão instrumental, levada até ao extremo para atingir objetivos de desarticulação da ação sindical. Mas pensem numa coisa, já agora. Nós tivemos agora os dados sobre a entrada no ensino superior. Há uma quebra significativa do número de entradas no ensino superior. E vamos ter uma tendência para muitas famílias, primeiro porque não há contrapartidas à formação. Nós temos imensos trabalhadores, imensos jovens a trabalhar hoje, que fizeram licenciatura, que fizeram mestrado, alguns fizeram já doutoramentos e que lhes é proposto trabalho mal pago e precário, que é desqualificante e que vai levar, se nós não utilizarmos as aprendizagens que fazemos em contexto de escola, se elas não forem utilizadas, elas perdem-se. E perdem-se num prazo relativamente curto. Isto arrepia. Porque, estava a dizer, um indicador que nos devia fazer tocar as campanhas todas é este da diminuição do número de entradas no ensino superior. Mas ainda hoje, até a propósito de uma entrevista desta semana do Ministro da Educação, é lembrado que nós vamos ter nos próximos 15 a 20 anos um déficit anual de 4 mil professores. E o total dos jovens que ficam em cada ano, neste momento, ficam preparados para, ou seja, que têm licenciaturas e mestrados e depois mestrado específico ou formação específica para serem professores. Para a parte pedagógica, sim. Para a parte pedagógica, apenas uns 1.500 a 2.000 saem todos os anos das escolas em condições de serem professores. E, portanto, nós vamos ter 20 anos com este déficit. Isto devia levar a mudanças grandes, mas prova uma coisa. Afinal, os chamados excessos dos argumentos dos professores nas lutas intensas que fizeram ao longo de décadas não eram excessos nenhuns. Eles chamaram a atenção para o que ia acontecer na escola. E houve políticas deliberadamente contra eles. Há uma coisa de fundo que a mim me arrepia quando falo até com alguns gestores que, levados a terem que se pronunciar, falam verdade, que é nós constatarmos que o país que precisa de qualificações e precisa de uma grande evolução tem escola a mais para o perfil de especialização da economia e para o tipo de desenvolvimento da sociedade. Embora, não é?
isto é dramático. Um país que precisa desenvolver-se, viver debaixo destes estigmas que levam a que se considere que a escola está em excesso. E deve-nos, dizia eu, deve levar-nos a preocupações grandes, porque isto também se passa noutros setores. Profissões absolutamente decisivas que são desvalorizadas. Encontra-se no setor da saúde, encontra-se em imensos serviços da administração pública e encontra-se no setor privado. O setor privado refugia-se, isto é o mercado e depois as leis do mercado, e nós, se houver necessidade, até pagamos mais. Pois, mas se a necessidade não é criada, não pagam mais. E portanto, estamos neste ciclo de destruição, destruir a escola. Fazer regredir a escola, como tem sido feito nos últimos anos. Eu estava a dizer, há gestores, e já ouvi diretamente, de altos quadros e de altos quadros de grandes grupos, a dizer, eu estou de acordo contigo quanto às políticas, dizerem-me a mim, estão de acordo contigo quanto às políticas de emprego, há aqui um salto qualitativo que é indispensável para melhorarmos a nossa economia. Mas a dinâmica que está aí agora é de utilização da imigração e, portanto, se há esta possibilidade, os portugueses que querem trabalhar aqui, trabalhem. Se tiverem melhores oportunidades lá fora, eu estou quase a citar, se tiverem melhores oportunidades lá fora, trabalhem. Quando quiserem regressar, que regressem. Se não quiserem regressar, não regressam. Isto é dramático, mas é esta visão que impera em decisores económicos fundamentais. Estamos a aproximar e governações. Estamos a aproximar do fim e deixem-me falar dos sindicatos, que já falámos aqui várias vezes. Os sindicatos que chegaram, e agora já fora deste pacote laboral, os sindicatos que chegaram a representar a maioria dos trabalhadores, representam hoje uma pequena parte desses trabalhadores. No privado, arrisco-me a dizer, uma pequeníssima parte desses trabalhadores, menos de 10% desses trabalhadores. Portugal tem das mais baixas taxas de sindicalização da Europa hoje em dia. Porquê é que acham que isto aconteceu? São apenas as mudanças estruturais da economia que aconteceram, evidentemente, económicas, sociais e políticas, ou há erros próprios do sindicalismo? E eu gostava, mais do que só assumirem que há erros próprios, que evidentemente haverá também, que tentássemos aqui perceber o que é que levou, é porque não foi uma queda... É uma queda brutal, ou seja, estamos a falar da noite para o dia, não é? Eu não tenho os números atuais, mas a sindicalização hoje está abaixo dos 20%, e se para favores para o privado está abaixo dos 10%. Eu recordo aqui que há 50 anos, quando cheguei ao norte da Europa para fazer alguma formação, verificava que a social-democracia, que estava implementada em todos os países do norte da Europa, tinha como paradigma fortalecer os sindicatos. A frase era: não há democracias fortes com sindicatos fracos. Que é aquela ideia, os patrões têm que ter com quem falar. Com quem falar, exatamente. Uma coisa engraçada, uma coisa que no Brasil, por exemplo, durante a própria ditadura militar, as grandes empresas e os grandes empresários sentiam necessidade do Lula. Uhum. E o Lula é um fator determinante para eles terem um interlocutor e para negociar. Os patrões espanhóis, ou grandes patrões espanhóis, iam à prisão negociar com o Nicolás Redondo e com o sim, agora esqueci-me o nome, já digo o nome dele. Bem, mas por conseguinte, em Portugal o Marcelino Camacho. Em Portugal fez que estavam presos. Em Portugal fez tudo ao contrário. Em Portugal apostou-se sempre no enfraquecimento dos sindicatos. Até sob o ponto de vista tático, eu, por exemplo, vou aqui fazer uma confissão, não a devia fazer porque a pessoa que vou referir já não é viva, infelizmente, mas eu recordo-me que quando Mário Soares era primeiro-ministro, o Mário Soares instava-nos a criarmos rapidamente uma estrutura que fosse uma estrutura de contraponto à CGTP, na altura Intersindical Nacional. E nós éramos pressionados, eu fui muitas vezes pressionado a avançar, a largar a minha vida profissional com grande prejuízo e a avançar para a constituição de uma alternativa. Mas quando o Mário Soares perdia o poder e a direita chegava ao poder, o Mário Soares dizia:
Agora vamos parar com isso. Que é preciso a CGTP na rua a dar cabo da cabeça destes tipos. Isto demonstra uma das muitas distorções que sempre existiu em relação à avaliação da importância do movimento sindical. Olhou sempre para o movimento sindical como elemento tático e nunca como elemento profundamente estrutural organizativo da sociedade. E organizativo da sociedade. E nós, de facto, com medidas destas, com esse pacote, sinceramente, os sindicatos vão ficar reduzidos à ínfima espécie. Porque os trabalhadores, quando há um bocadinho se falava no contrato individual, na prevalência do contrato individual, o contrato individual não é mais do que uma imposição. Isto é, não há uma negociação na porta da empresa das condições de trabalho. O patrão são estas aceitas. A não serem trabalhadores raríssimos, muito qualificados e que têm algum poder negocial individual. Exatamente, as condições são estas, aceitas, não aceitas. Se não aceitar, estão aqui 500 tipos à porta que estão à espera que tu não aceites para aceitar. E por conseguinte, tudo o que se deveria fazer, que era vertebrar o movimento sindical, apelando também a que haja cada vez mais senso comum na intervenção sindical, está a ser completamente espezinhado. E eu, sinceramente, eu estou já a viver a finitude da minha vida, mas tenho filhos e vejo com muita preocupação o futuro deste país, sinceramente. O futuro dos jovens, porque eu que sempre tive na esperança um elemento determinante da minha forma de estar na vida, à medida que os anos passam, cada vez a minha esperança se vê mais reduzida. E é preciso ter presente algumas questões básicas. Primeiro, o movimento sindical é contemporâneo do Estado moderno. O Estado que nós chamamos de Estado moderno é o Estado democrático, não é? Como dizia o Jorge Leite, o Estado moderno é o Estado social de direito democrático. O social não é algo que se acrescenta, é algo que é intrínseco. E a história mostra isso. Os sindicatos nascem, são herdeiros de muitas organizações, até do período medieval, mas nascem na industrialização dentro do sistema e lutando contra as injustiças no sistema e abrindo novos horizontes, mas sempre também no sistema. E, portanto, esta questão que eu estou a colocar é fulcral para se perceber onde estamos. O movimento sindical, que é um movimento social com características específicas, não é um movimento social comum, é contemporâneo do Estado moderno onde se ancora a democracia. E, portanto, o desaparecimento dos sindicatos é o desaparecimento da democracia, ponto final. Não há ilusões quanto a isso. Segundo, no percurso de mais de 200 anos que a coisa já leva, os sindicatos tiveram períodos de crise profunda e longa, até no século XX. Mas é curioso que no final da Primeira Guerra Mundial os empresários e os sindicatos chegaram a acordo, e há intervenções de empresários, não tenho tempo de estar a falar disso, com um enorme relevo, chegaram a acordo que era preciso criar uma organização e criaram a Organização Internacional do Trabalho. E é a OIT, que é criada em 1919, não é? No rescaldo da Primeira Guerra Mundial e no mesmo contexto de negociação do acordo para o fim da guerra, é colocado em evidência que a causa das guerras tem sempre injustiças e a origem está no trabalho. Isso está dito desde o início. E quando foi preciso responder à Segunda Guerra Mundial, fez-se a Conferência de Filadélfia em 1944, não é? Com um compromisso. Levaram, inclusive, o Stalin a não se opor a essa dinâmica, e foi feita a Conferência de Filadélfia, que afirma os direitos fundamentais que depois a Carta Universal dos Direitos Humanos vai incorporar em 1948. A história do sindicalismo tem isto. E, portanto, eu queria colocar esta relevância e dizer uma outra coisa. Quanto às causas da fragilidade do sindicalismo, há uma coisa que é evidente. Em termos relativos,
Nós temos hoje menos possibilidades de atrair trabalhadores altamente qualificados e etc. para o sindicalismo face às dinâmicas que a sociedade tem. E se fôssemos aqui fazer comparações, que os sindicatos estão a perder. Agora, quando analisamos as causas da fragilidade do sindicalismo, temos que ser cuidadosos. Ela existe em vários planos. Do meu ponto de vista, muito mais nas práticas da organização até do que nos aspectos da comunicação, onde também não lideram. Mas a possibilidade de organização do capital hoje que cria as grandes plataformas universais, as grandes multinacionais, etc. A capacidade de manipular um conjunto de instrumentos, desde a deslocalização de espaços de produção até a manobra das carteiras de encomendas e a deslocalização dos pontos de conflito. E, portanto, existem problemas profundos. Eu devo dizer que nos últimos 5 anos ando quase todos os dias com um bloco de apontamentos que já soma um número de páginas significativo a identificar causas da crise do sindicalismo. E no atual vou em 18 campos. E, portanto, isso dava-nos uma longa conversa, porque tudo o que foi a sociedade industrial, tudo e mais, tudo o que é a passagem do século XIX para o século XX, que é muito sensível. E não é por acaso que a Rerum Novarum, não é? E que este Papa vem recolocar a lembrança da criação da Rerum Novarum, salvo erro, em 1893. E opta até pelo nome, não é, do Papa que fez a Rerum Novarum. Mas que é um acompanhamento de dinâmicas que estavam em curso. Nós estamos num período muito idêntico, em contexto diferente, totalmente diferente. As mudanças geopolíticas e geoestratégicas que estão em curso, uma das coisas que provocam à escala global é, em primeiro impacto, é uma desvalorização do papel dos sindicatos, essencialmente nos países e nos espaços onde eles eram importantes. Para terminar... É um fator, se me permitem só uma pequena nota, só a somar ao que Manuel Carvalho da Silva disse, que contribuiu decisivamente para o enfraquecimento dos sindicatos. Foi a forma como a globalização foi implementada. A globalização induziu... Mas acaba por ser um tiro dos pés naqueles que pensavam que iam dominar. Exatamente. Porque a globalização veio, de facto, fragilizar imenso o movimento sindical. Imenso. Porque foi não foi uma coisa simétrica. Não é também porque os sindicatos, independentemente disso, não souberam reagir a isso e globalizar-se eles próprios. Não sabem ou não podem. É também... a nível europeu. Podia haver muito mais coordenação sindical do que existe. Eu fiz que não seja estritamente burocrática. Na passagem dos anos 90 para os anos 2000, permite-me só isto, Samanel, houve movimentações sindicais europeias de grande dimensão e até começaram em Portugal, em 1999. Sim, mas não tiveram eco e no início de 2000. Não é? Tiveram eco naquela fase, já era previsível. Eu não disse que não tiveram consequências na altura, não tiveram consequência. Certo, mas nós também temos que ter a noção. Hoje fala-se muito que estamos numa mudança de era, quando se fala da geopolítica e da geoestratégia, mas não começou agora. No final dos anos 90 já se discutia que nós estávamos na emergência de uma nova era. Portanto, ela já leva muitos anos. Agora, esta exposição do fracasso em termos de objetivos, não é? Ou seja, simplificando, os vencedores da globalização não são os previstos. São aqueles que se pensava que iam ser subjugados. E a China, são outros países. Eu estava no Parlamento Europeu na altura e fui relator do relatório sobre a globalização. E o tema do meu relatório era globalizar a regulação e regular a globalização. Coisa que nunca foi feita. Nós, por exemplo, tínhamos uma indústria têxtil portuguesa a competir com trabalho forçado nos países do Sudeste Asiático. Eu um dia fui com o Mário Soares à Tailândia e fomos convidados para visitar a maior fábrica têxtil do Sudeste Asiático. A maior fábrica têxtil era a prisão de Bangkok, onde estavam 15 mil tipos presos a fazer camisas e a fazer calças de ganga. Porque é o seguinte, esta globalização foi naif, foi ingênua, porque ela serviu os interesses das potências dominantes, dos alemães e dos franceses.
Só que agora as potências dominantes estão a mudar. Estão a mudar. Esse é que é o... As duas centrais, para terminarmos, regressando à reação a este pacote, as duas centrais afirmaram a sua oposição ao projeto de revisão, mas a UGT continua a manifestar disponibilidade para negociar na concertação, embora recusando este ponto de partida, enquanto a CGTP quer ir já para a luta. Faz sentido negociar com base neste anteprojeto com a Ministra com pouca margem de recuo? A Ministra mostrou pouca disponibilidade para recuar. Acreditam, mas a pergunta central é: acreditam que esta Ministra pode unir as duas centrais sindicais? 1, 2, que sinal imediato, eu não estou a falar imediato, nos próximos dias as duas centrais sindicais devem dar para mostrar que estão juntos? Eu acho que a Ministra já está a unir as duas centrais sindicais. Aliás, há uma entrevista, um artigo da Ministra publicada no Público, que é uma coisa miserável. Sim, Trabalho 21, não é? Sim, Trabalho 21 é uma coisa miserável. E essa devia ser uma arma já das duas centrais sindicais, deviam confrontar a Ministra com esse discurso. Ela devia ser confrontada com isto. Como disse? Com o que escreveu? Exatamente, com o que escreveu. E se ela se mantivesse fiel àquilo que escreveu, as duas centrais sindicais deveriam dizer: não há espaço para negociar, nem há nada para consertar. Nada para consertar. Porque havia muita coisa para consertar. O Torres Couto assinou muitos acordos de concertação. Eu assinei, é verdade. E vamos lá ver. Por exemplo, a questão da flexi-segurança. Eu não seria radicalmente oposto a alguma flexibilização desde o momento em que o ordenado estivesse garantido. Ou seja, a flexi-segurança em Portugal é uma coisa estranha, porque a segurança nunca se percebe lá exatamente onde é que ela está. Exatamente, só há o flexi. Mas não vale a pena. Até já o flexibus agora, com um grande sucesso. Mas por conseguinte, há muito para negociar, muito para sedimentar direitos, para reforçar direitos. E qual é que achas que deve ser o primeiro sinal que as duas centrais devem dar? Não, eu sinceramente acho vocês dois juntos deram. Acham que as centrais deviam dar um semelhante ao que vocês deram? Eu acho que tem que dar um sinal prévio. E o sinal prévio é isso. Insistir nesse documento, as duas centrais sindicais devem se levantar da concertação social. Mas não. A resposta é urgente. Eu estou de acordo com uma opção destas, ou com uma atitude destas, ou parecida. Há várias formas. Quando estamos a falar de levantar-se, é abandonar. Há várias formas de fazer a coisa, mas esta é uma. Tenho total acordo. Lembro, entretanto, aquilo que passou aqui da nossa parte ao longo da conversa. O tempo que vivemos não é o tempo de credibilização na base de que isto é apenas um hiato na velha forma de governação em Portugal, de centrão, que agora estou eu, depois estás tu. Esse tempo acabou, estamos num outro. E estamos perante a proximidade, 3 semanas, das eleições autárquicas. E, portanto, já chega de representação da direita. Não lhes ampliem o seu espaço. Muito obrigado, Manuel Carvalho da Silva, José Manuel Torres Couto. Foi bom rever os dois, que conheço há umas décadas, qualquer um dos dois. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.